Esses dias eu estava assistindo Heartland e teve um episódio onde aconteceu também uma tragédia assim. E várias famílias perderam suas casas, né? Seus animais. Os animais também ficaram traumatizados. E tinha um senhor, né, já bem de idade, e foi levado também para Heartland. E ele ficava lá muito arredio, né, no canto dele. A gente via que era aquele típico fazendeiro rústico, mais orgulhoso, também acostumado a cuidar da vida dele, a se virar para custear as próprias necessidades. Estava muito ferido no orgulho dele, por ter perdido tudo. E quando colocaram aquela mesa para que eles se servissem, ele não conseguia se aproximar. Ele não queria muita conversa, ele ficava mais lá no canto dele. O Tim tenta se aproximar dele, né, e ele arredio, se afastando. Mas o Tim não desiste, né, continua tentando se aproximar, vê que ele não quer as coisas que estão oferecendo ali, se afasta carrancudo para um canto. E o Tim não fica magoado por isso, né? Ele não fica magoado porque tá rejeitando, fala, oh, tá precisando e ainda fica aí dando uma de orgulhoso. Não, ele teve sensibilidade, ele se aproximou daquele senhor, ele começou a puxar assunto e conversar com ele, procurou ouvir a história dele. E ele contando, né, do filho que estava afastado, o filho tinha ido embora dali para a cidade e tal, e fazia tempo que não via. E ele deu um jeito, o Tim deu um jeito de trazer o filho daquele senhor para poder dar um abraço nele, para poder estar ali com ele, sabe? Ele pensou em algo que ele pudesse fazer para que aquele senhor pudesse se sentir bem, porque ele conseguiu entender, né, a dor daquele homem que lutou a vida inteira e de repente viu a vida dele por água abaixo daquele jeito. Ele conseguiu compreender a dor daquele homem e não ficou magoado porque aquele homem não queria a comida, não queria as coisas que estavam oferecendo. Ele estava se sentindo meio que ferido, né, por estar tendo que passar por aquele momento. E o Tim conseguiu entender aquilo, conseguiu ter sensibilidade para se aproximar daquele senhor e entender o que realmente poderia trazer alguma alegria para ele, o que realmente poderia trazer algum conforto para ele naquele momento difícil. Porque teve muita gente que ficou feliz e agradecida com a comida, ou com estadia, alguma coisa assim. Mas aquele homem não, aquele homem estava se sentindo ferido, porque cada pessoa tem uma mentalidade diferente, cada pessoa tem uma criação diferente, tem um jeito de viver diferente da outra. Nem todo mundo vai reagir da mesma maneira, sabe? Então, cabe a quem está em condições melhores naquele momento, né, disposto a ajudar, conseguir ter sensibilidade de pensar o que realmente vai ajudar a pessoa que está lá do outro lado. O que realmente eu posso fazer para que esse momento tão difícil que a pessoa está passando, né, em meio a esse turbilhão, em meio a esse caos que a pessoa está vivendo, conseguir criar novas lembranças, conseguir criar memórias boas, memórias que confortam, né? Olha quantos anos faz, eu tinha 6 anos quando eu ganhei aquela bonequinha, na primeira tragédia que eu precisei passar na minha vida. E aquilo me conforta, me alegra até hoje, sabe? Porque a boneca era de marca, porque a boneca era nova, não. Era uma bonequinha usada, uma bonequinha feita da junção de 2 bonecas, né? O pescocinho ainda balançava, o pescocinho. Eu lembro que quando pegaram aquela bonequinha e fizeram o pescocinho dela balançar, eu ficava desesperado, porque não era pra ficar fazendo a cabecinha dela girar daquele jeito, né? E aquela bonequinha significou muito pra mim. Foi uma memória boa criada num dos momentos mais difíceis que eu já tive na minha vida. Aquela bonequinha foi uma memória feliz, porque alguém foi sensível o bastante pra conseguir pensar, né, antes de... Ela podia ter chegado lá só com a cabeça da boneca, ela podia ter chegado lá só com o corpo da boneca, ou só com o vestido, mas não, ela montou a bonequinha, juntou tudo ali, sabe, pra mim. E aquela energia que veio com aquele gesto, aquilo me aqueceu, aquilo me acolheu de uma maneira que faz eu me sentir bem até hoje, sabe? Uma memória boa, criada em meio a uma tragédia, criada em meio ao caos. Então, mesmo em meio ao caos, aos escombros de toda aquela destruição que aquela pessoa está vivendo, é possível sim criar memórias boas, sabe? Então, não se deixe levar pela facilidade de, tem isso aqui mesmo, eu ia jogar fora, pelo menos eu estou fazendo uma boa ação. Não veja dessa maneira. Se você quiser fazer uma boa ação, faça de verdade, faça com coração, faça de uma maneira que aquilo consiga fazer bem para outra pessoa, independente do quanto custe, porque, de repente, não precisa custar nada, não precisa ser cara, sabe? Não precisa, de repente você nem precisa gastar, você só precisa olhar se aquilo que você está doando vai conseguir criar uma memória boa para a pessoa que está recebendo, para a pessoa que já está passando de repente, um dos momentos mais difíceis da vida dela. É só disso que aquela pessoa precisa. Então, abre o teu coração. Não fica
Não fica deixando o ego, o orgulho, a arrogância falar mais alto, pensando que a pessoa que está lá é obrigada a aceitar qualquer coisa que você queira doar, mesmo que seja o lixo que você iria jogar fora, você está doando. Não, sabe, escombros eles já têm muitos lá, coisas destruídas eles já têm muito lá. Eles precisam de algo que, onde você colocou a tua boa energia, onde você colocou teu carinho, tua compaixão, tua compreensão. Eles precisam sentir você através daquilo que você está doando. Seja lá o que for, seja comida, seja utensílios de higiene pessoal, de limpeza, seja roupa, né, agasalho, calçados, seja brinquedos, cosméticos, né, produtos de beleza, algo assim, para que, de repente, você quer mandar algum cosmético, trabalha com cosmético, quer mandar alguma coisa, para que as mulheres lá possam se sentir cuidadas de alguma maneira, porque a gente não sabe, né? A minha amiga levou o que ela tinha, né? Nossa coleguinha levou a bonequinha. E para mim, criança, aquela bonequinha foi um tesouro que marcou a minha vida. De repente, se você manda algo assim, uma adolescente lá, pode fazer a alegria de uma adolescente, pode fazer a alegria de uma jovem, de uma mulher que está lá, de repente, se sentindo arrasada porque não tem uma maquiagem, nada para esconder as olheiras, para ajudar a amenizar, né, as marcas do sofrimento. A gente não sabe. De repente uma coisa... Eu não ia falar disso, de repente. É Deus que está tocando para que eu fale dessas coisas. Né? E coisas simples, que de repente um gesto simples que você pode fazer, de repente pode significar muito para alguém que está lá enfrentando aquela tragédia. Pode criar uma memória feliz em meio ao caos, em meio aos escombros. Então, se você quer doar, se você puder, doa com o coração, sabe? Não precisa pensar em gastar o que não tem, não precisa nada disso, só ver onde tem um posto de arrecadação e leva aquilo que você separou com carinho, aquilo que você analisou com carinho. Doe aquilo que você também ficaria feliz em receber, entende? Doar é simples, só precisa você ter um pouco de você junto naquilo que você está doando. Precisa ter a tua energia, a tua boa energia naquilo. A Ana, criança, ficou muito feliz com aquela bonequinha, né, que a coleguinha juntou, o corpinho, a cabecinha e o vestidinho. A Ana, de 12 anos, já ficou muito feliz também quando ganhou uma doação de uma boneca, só a cabeça de uma boneca. Porque a boneca era daquele jeito, era aquela Barbie, né, pra maquiar, pra pentear. Então me deixou muito feliz também. O ano passado eu ganhei uma boneca sem braço, sem perna, sem cabeça, e fiquei muito feliz também. E sem roupa. Olha aqui a boneca. Porque a boneca é desse jeito. E pra mim vai ser muito útil. Então, eu fiquei feliz também. Então, tudo depende do que você está doando, de como você está doando. Sabe, se você está doando de coração, desejando que aquilo ajude aquela pessoa de alguma maneira, com certeza aquilo vai ajudar. Eu desejo que você não doe com avareza só para não jogar fora. Sabe, doe pensando com carinho na pessoa que está lá do outro lado, que vai receber a sua doação. Que ela consiga te sentir, que ela consiga sentir a tua boa energia, que ela consiga ver o ser humano incrível que pensou nela naquele momento tão difícil que ela está enfrentando.